Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre a garantia dos direitos de cada um através da nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil. Comigo no estúdio está o advogado Roberto Avanaro, especializado na área de eleições e, diga-se de passagem, também em direito constitucional. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, Ney. É um prazer estar aqui na TV Educativa e na sua presença. Eu agradeço a segunda visita nesses últimos meses sua aqui na TV, porque você nos esclareceu profundamente sobre o que poderia e não poderia ser feito nas eleições, um pouco antes delas começarem, e agora vem um passo que é fundamental. O processo democrático, ele não acaba com a eleição, ele continua após a eleição, cobrando dos eleitos aquilo que eles prometeram. E existe uma insegurança jurídica, uma guerra de nervos, principalmente nas redes sociais, de ambos os lados por conta do segundo turno. E temos Bolsonaro dizendo que Haddad quer dar um golpe à la Venezuela e Haddad dizendo que Bolsonaro é um fascista. Eu, sinceramente, acho que ambos exageram profundamente nessas acusações. Nós tivemos, ao longo da história da República, realmente períodos entrecortados de democracia e ditadura. Tivemos uma ditadura na era Vargas, que durou 15 anos aproximadamente, e uma ditadura militar que durou 20 anos. Foi realmente uma ditadura leve comparada com o período Vargas. Poucas pessoas conhecem o lado sombrio da ditadura de Getúlio Vargas, mas tinha um lado sombrio. E também, na ditadura militar, nós tivemos um período que foi realmente complicado, que foi o período de 68 a 75 com o AI-5, o Ato Institucional número 5. Mas esses períodos, que foram turbulentos do ponto de vista democrático, foram antecedidos e sucedidos por períodos de democracia. E estamos agora num ciclo de 30 anos da nossa Constituição. O senhor acredita, como advogado e como estudioso da área, que nós estamos numa situação bem diferente da de 64 ou de 1930, que a nossa situação é mais sustentável e que a nossa Constituição nos garante cobrar de quem quer que seja eleito a obrigação de respeitar o Estado democrático de direito? Sem dúvida, a sociedade brasileira alcançou um estágio de democracia que me parece muito mais concreto e muito mais importante do que aqueles que precederam esses momentos de exceção que você comentou. Há a qualquer momento uma possibilidade, ainda que remota, de uma revolução. Isso ninguém pode afastar. No entanto, justamente em razão desse momento político que vivemos, após 30 anos da Constituição Cidadã que consideramos, que é muito difícil pensarmos em um retrocesso a ponto de sujeitarmos-nos, como país, a um regime como esses que estão sendo ventilados e mencionados principalmente nas redes sociais e, a meu ver, acabaram contaminando os candidatos, porque, pela minha avaliação, os candidatos é que foram contaminados pela emoção dos seus partidários, que muitas vezes estão se manifestando sem uma certa racionalização e sem um certo conhecimento sobre o que estão falando. Então, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, houve um processo de reformulação constitucional há algum tempo, no qual sempre foi lembrado aos reformistas que era impossível esse retorno a uma situação pretérita, ou seja, vedado o retrocesso, principalmente com relação aos direitos fundamentais. A nossa Constituição é uma Constituição considerada rígida, ou seja, em contraponto à Constituição flexível, ela não admite mudanças muito constantes e mudanças, de certa forma, rápidas e fáceis de fazer. Temos, é verdade, quase 100 emendas constitucionais,
Mas isso não afasta da nossa Constituição a caracterização de uma Constituição rígida. Apesar de ser prolixa, né, com muitos artigos, ela não pode ser modificada com velocidade. Além disso, há cláusulas pétreas que são consideradas formadoras de um núcleo constitucional que também não podem ser modificados. Por exemplo, o Estado federado, a democracia pelo voto secreto, universal, periódico, dentre outras regras que mantêm rígido o nosso sistema constitucional e não facilitam uma mudança repentina de regras básicas que devem ser sempre respeitadas. Então, para responder bem objetivamente, não há dúvida de que estamos num momento diferente e que não é propício para uma modificação como essa que se alardeia na campanha política. Então, nós temos na Constituição da República Federativa do Brasil a ferramenta ideal para cobrar do eleito o cumprimento de suas promessas e principalmente do respeito à legislação vigente, correto? Correto. É interessante que nesse debate estamos falando em cobrar do eleito suas promessas, mas poucas pessoas estão falando dos projetos de governo que apresentaram. Inclusive já um candidato havia se manifestado o interesse dele em elaborar uma nova Constituição e tão logo ele foi defrontado com essa proposta, deu um passo atrás, porque a sociedade não reagiu bem a essa manifestação de convocação de uma Assembleia Constituinte, de reformulação da Constituição. O que nós temos hoje e precisamos é justamente cumprir a Constituição. A nossa Constituição tem mecanismos que inviabilizam essa alteração muito rápida, como você perguntou, mas é mais importante do que pensar em reformular, em evitar que ela seja modificada, é sim cumpri-la em todas as suas regras, principalmente com relação aos direitos fundamentais. Então, isso que não pode sair do norte de um governante e nem da população. O que nós podemos exigir de um presidente de acordo com a Constituição? Se lermos os primeiros artigos da Constituição, até o artigo 7º, que chega ali nos direitos sociais, nós veremos que trata-se, sem dúvida, de um texto muito bem redigido, que contém regras maravilhosas, mas que no nosso cotidiano não são aplicadas. Podemos começar lá, como no preâmbulo, falando de uma sociedade igualitária, falando de fraternidade, falando de erradicação da pobreza, e isso a gente vê que, na prática, a condução de muitos políticos é contrária a esses preceitos constitucionais. Então, quando lemos a Constituição, nós vemos que, se aplicadas aquelas regras, teríamos um país totalmente diferente, ou muito diferente do nosso. Infelizmente, o nosso texto é diferente da prática. A prática não segue à risca o que essas normas programáticas, né, normas até deontológicas, preconizam. Bem, mas nós temos a garantia legal de cobrar o eleito, né? Cobrar, que eu digo, o cumprimento da lei e o cumprimento das responsabilidades sociais, né? Sem dúvida. Então, em primeiro lugar, estamos tratando de um Estado democrático de direito que prevê, dentro de um princípio republicano, o voto. Essa é a primeira forma e a mais, a meu ver, eficaz, de o cidadão cobrar do eleito a execução daquelas regras que a Constituição e as outras leis determinam. É certo que o voto é periódico, então eu não posso, pelo voto, cobrar a execução durante o curso do mandato. Mas há um sem número de ações judiciais, inclusive ação popular, que é de acesso a todo cidadão, no sentido de coibir práticas contrárias à moralidade administrativa,
a prática de crimes pelos administradores. Então, nós preferimos deixar a cargo do Ministério Público, e essa é uma competência das mais importantes, a fiscalização do cumprimento da lei. E me parece que o Ministério Público está definitivamente aparelhado para que realize isso. Há milhares de ações civis públicas na Justiça, nas quais o Ministério Público questiona procedimentos adotados pelos administradores públicos. Há ações populares também em menor grau, mas é perfeitamente possível, e há instituições e há regras que permitem o controle da administração durante o curso do mandato e a aplicação das regras constitucionais pelos mandatários. Infelizmente, o senhor falou que isso não é aplicado, né, o texto, os 7 primeiros artigos da Constituição, com os seus detalhes, porque boa parte da população simplesmente nunca leu a Constituição, nem o preâmbulo dela, ou seja, então, enfim. E as pessoas deveriam manter contato com esse texto até na escola, eu digo no ensino fundamental mesmo, né, elas deveriam manter contato com esse tipo de texto, para que esse conteúdo ele seja misturado com as crenças da população no que se refere ao próprio futuro e ao futuro dos filhos deles, né? Porque os meus filhos vão ter filhos que vão ser meus netos, e esse futuro só pode ser garantido dentro de uma condição adequada de sociedade, né? E essa condição adequada não inventaram nada melhor do que a democracia até hoje, né? Quando a gente fala desse contexto, esse contexto que deveria ser conhecido, o que as pessoas não conhecem que poderia ser explicado pelo senhor agora? Que direitos nós temos que não nos são ditos de maneira recorrente? Por exemplo. O artigo 5º da Constituição trata dos direitos fundamentais. Ele tem mais de 50 incisos que revelam direitos inerentes a qualquer cidadão, principalmente aqueles que dizem respeito à sua dignidade. Talvez em algumas classes sociais nós não enfrentemos um problema de não aplicação desses direitos fundamentais. Mas vamos falar então de direitos básicos e que sempre vêm à tona na época da eleição. Educação. Você acabou de comentar que as pessoas não conhecem nem o texto constitucional. Havia disciplina de OSPB antigamente, que não é da minha época, depois estudos sociais, mas não se trata disso. Direito fundamental à educação. Todos os cidadãos brasileiros têm direito à educação. A gente vê que a educação, em geral, no Brasil é de péssima qualidade, principalmente comparando com indicadores mundiais. Saúde. É um direito fundamental do cidadão brasileiro, o direito à saúde. Se eu perguntar para uma pessoa que passou a noite, a madrugada, na porta de uma entidade de saúde, ela vai me dizer que, para ela, aquilo não significa a realização de um direito da saúde. Principalmente porque ela corre o risco de chegar no atendimento e receber uma senha para voltar no dia seguinte com o filho no colo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu cito, por exemplo, dois direitos fundamentais que não são aplicados e que as pessoas muitas vezes não têm a noção de que podem exigir do poder público. Afinal, o poder público é o representante dos nossos direitos e dos nossos anseios. Não só o poder executivo, mas também o poder legislativo. E digo um outro, segurança. Então, aqui em Ponta Grossa a gente tem, e na região a gente tem uma condição favorável com relação à segurança, me parece. É o que eu escuto até dos promotores de justiça, assim, de que não há uma violência grave em Ponta Grossa, mas vemos, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde há lugares em que o poder público não chega, que o Estado não chega para promover a segurança. Então, cito 3 exemplos de direitos fundamentais que dizem respeito à dignidade da pessoa e que não são cumpridos
muitas vezes porque as pessoas não têm conhecimento sobre o seu alcance. Elas acham que chegar num posto de saúde e receber uma senha para voltar 2 dias depois é a concretização de um direito à saúde, por exemplo. Isso não é verdade. Que na escola receber um uniforme e um calçado e a merenda é a concretização do direito à educação, como tem candidato até mencionando isso. E na verdade não é. Então, as pessoas muitas vezes não têm conhecimento da extensão dos seus direitos e da possibilidade de reivindicá-los. O senhor Roberto Arvanaro, advogado, especializado em eleições, ou seja, em direito eleitoral e também em direito constitucional. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, estou ao dispor. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.